canal, meu nome é Milene e esse é o Desconversas Literárias Socializando a Leitura. Hoje eu escolhi falar um pouco sobre Controle, que é o primeiro romance da Natália Borges Polesso. A Natália é uma escritora gaúcha, ela nasceu em Bento Gonçalves e em 2013 ela começou a publicar. Ela já publicou duas antologias de contos, publicou alguns livros de poesia e recentemente ela publicou um romance em parceria com alguns outros autores. Ela também é uma estudiosa da área, porque ela é formada em letras, ela é doutora em teoria da literatura e ela tem se destacado muito nesses últimos anos como uma autora contemporânea bastante original, porque ela apresenta uma questão estética muito própria, ela tem uma escrita muito própria e ela sempre se compromete a trazer representatividade LGBT nas histórias dela. Então sempre tem personagens LGBT. Isso acontece também em Controle, é claro. Controle é um livro que vai contar a história da Maria Fernanda, a Nanda, que é como os amigos dela chamam, que é uma menina que aos 14 anos ela tem um diagnóstico de epilepsia e a partir disso a vida dela acaba estagnando. Ela não consegue lidar com isso de uma forma saudável, ela se deixa levar, fica muito insegura, muito dependente, e o livro vai contar a trajetória dela com a epilepsia e também a trajetória pessoal dela, se identificando como uma mulher lésbica. Porque a Nanda, desde muito cedo, ela percebe que ela tem sentimentos pela Joana, que é uma das melhores amigas dela. Ela percebe, inclusive, que esse sentimento pode ser recíproco, só que talvez por ser uma pessoa muito insegura, com medo de viver mesmo, ela fica muito apática por conta da doença, ela não consegue se declarar, ela não consegue começar realmente a viver essa relação. Então, o título desse livro, Controle, vai acabar falando tanto dessa falta de controle físico mesmo que a Nanda tem por conta da epilepsia, que ela não consegue controlar as crises, é claro, também quanto com uma questão de controle, que ela perde o controle da vida dela por conta dessa condição. Ela não consegue lidar com a epilepsia de uma forma saudável, como eu tinha dito, então ela acaba se tornando uma pessoa muito difícil de lidar. E também vai falar sobre um controle de uma forma mais positiva, que é essa falta de controle que ela tem em relação aos sentimentos com a Joana. Ela não consegue controlar o que ela sente. Inclusive é isso o que, em certo ponto, acaba impulsionando ela a começar a vida dela. A recomeçar a vida dela, no caso, né? Então, esse livro é importante falar que ele é narrado em primeira pessoa, então é a própria Nanda quem conta pra gente essas experiências, e o livro ele acontece em um período de tempo muito grande, que é entre meados dos anos 90, quando a Nanda tem por aí uns 13, 14 anos, até 2018, que é provavelmente quando a Natália parou de escrever o livro. Então tem aí um período muito grande em que a gente vê o que acontece com a Nanda nesses dois aspectos. O livro também se passa, boa parte dele, em Campo Bom, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Tem um pequeno episódio em São Paulo, mas ele transita mesmo nesses espaços brasileiros, o que é muito legal porque a gente consegue se identificar com muitas coisas. Então, um dos primeiros capítulos do livro vai se chamar Movimento. É um capítulo que vai contar sobre a infância e adolescência da Nanda. A Nanda era uma criança e uma adolescente muito ativa, com muita vontade de viver, muito feliz e expansiva mesmo. E isso vai entrar em contraste com a pessoa que ela se torna depois do diagnóstico de epilepsia. Aos 14 anos ela é diagnosticada e a vida dela fica muito estagnada. Ela não consegue mesmo passar por algumas fases da vida que os amigos estão passando. Ela se torna uma pessoa muito dependente, muito insegura. Então, por conta disso, o livro faz muito essa relação entre o movimento, que é representado pelo período antes da epilepsia, e também como um desejo que a Nanda tem, que a vida dela volte a ter movimento, e a estagnação, que é esse longo período em que a Nanda não consegue lidar com a epilepsia, que ela se sente muito insegura, que ela vê todos os amigos dela tendo movimento na vida, andando com a vida realmente, andando pra frente, fazendo faculdade, tendo filhos, e ela continua exatamente no mesmo lugar, no mesmo quarto, e com a vida muito semelhante à que ela tinha na adolescência. Então eu vou ler um trechinho que é o início do capítulo Movimento, que a Nanda vai narrar como era a vida dela na infância. Antes da epilepsia, acho que eu era uma criança exemplar.
Brincava, era sociável, gostava de desenhar para tios, tias e avós, me exibir com folhas coloridas e dobraduras mal feitas. Gostava de dançar, de cantar e principalmente de conversar com os adultos. Eu era bem ativa, e é provável que todas as minhas cicatrizes tenham sido adquiridas durante a infância. Então a Nanda é essa pessoa tão ativa que ela tem um grupo muito fechado de amigos que vai acompanhar ela por boa parte da história, que é o Davi, o Alexandre e a Joana. Joana é essa menina que ela é apaixonada desde muito cedo, e eles decidem construir uma pista de bicicleta. E o Alexandre, ele vai fazer lá uma manobra, a Nanda vai olhar a manobra dele e vai querer superar isso. Então, quando ela tenta fazer isso, ela acaba tendo uma queda de bicicleta, se machuca, bate a cabeça, e mais tarde ela acaba passando mal e os pais levam ela até o hospital e ela tem esse diagnóstico de epilepsia, que nunca fica claro se foi por conta da queda ou se ela já tinha antes, mas é desencadeada. E a partir disso começa essa nova fase da Nanda em que ela fica muito apática. Aos poucos ela começa a perceber a forma como ela pode utilizar a doença para controlar as pessoas ao redor dela. Então, aos poucos, ela acaba se tornando uma adolescente que consegue pequenos favores dos pais ou dos amigos para conseguir ter o que ela quer com essa desculpa da epilepsia. E a partir disso, a gente vai notando que a família da Nanda vai cada vez tratando ela mais como uma pessoa dependente. Ela acaba que nunca cresce realmente, ela nunca sai desse período de infância e adolescência para os pais dela, que sempre encaram ela como uma criança mesmo. Tem momentos da narrativa que ela diz que ela é vista como uma criança grande. Ela nunca pode ficar sozinha, ela até mais ou menos uns 25 anos ela nunca tinha trabalhado. E também esse diagnóstico acaba muito estigmatizando a imagem da Nanda na escola. Ela é apelidada como a menina do tremelico, e então os colegas evitam ela não vai para as viagens, ela acaba sofrendo bullying, sendo muito excluída, e isso gera um pânico nela em relação à escola. Então a Nanda também nunca consegue se formar no ensino médio, ela só posteriormente que ela vai retomar os estudos, porque ela não consegue se formar e não consegue lidar com a vida, não consegue levar uma vida normal mesmo. Então eu separei 2 trechinhos que vão exemplificar mesmo essa forma como a Nanda se sentia com esse diagnóstico. O primeiro é um trecho que fala desses 2 anos após o diagnóstico de epilepsia, em que ela não conseguiu lidar com isso de uma forma positiva e acabou se tornando uma pessoa muito agressiva. Então, por conta dessa agressividade, por conta da forma também como ela manipulava as pessoas, ela acaba afastando as pessoas dela, os amigos acabam se afastando, e ela se sente mesmo um fardo para a família, porque por conta da epilepsia eles começam a gastar mais dinheiro, então ela se sente uma pessoa que realmente só traz problema. Então eu vou ler o trechinho. 2 anos em que me senti um fardo, peso morto-vivo ou vivo-morto. Eu tinha me tornado uma pessoa apática e agressiva. Ninguém gosta de lidar com problemas, e como eu parecia ser optava sempre pelo revide. Aliás, eu parecia ter sido reduzida a um problema e só. Minha família estava desgastada. A cara da minha mãe tinha sido puxada para baixo. Ela sorria pouco e condescendentemente. Tinha emagrecido um bom tanto. Então, nesse período da adolescência em que as pessoas se afastam muito da Nanda, é importante lembrar que a Joana é a única pessoa que faz sempre questão de estar próxima a ela, e já nesse momento já dá de ver que tem ali uma tensão entre as duas, que depois vai desencadear todos os sentimentos que a Nanda acaba percebendo. O outro trecho que eu separei, ele é mais no início da narrativa, quando tem um primeiro capítulo que dá mais uma ideia geral do livro todo, em que ela fala mesmo como passou por toda a vida de uma forma muito apática e como ela não conseguiu ser a protagonista da vida dela. A Natália acaba fazendo muito esse jogo entre o protagonismo ou a plateia mesmo para tratar dessa situação. Deixa eu achar o texto. Era pavor da vida tão complexa, tão complexa. Eu não conseguia entrar na vida.
Fiquei de fora olhando os eventos pela janela, num aquário impossível ao lado do mar, marcando presença e não aparecendo, marcando presença e desaparecendo. Assisti as coisas todas, meio boba. Quando deveria ter sido a protagonista, desapareci para comer pipoca murcha na plateia de um filme tosco de quinta. Não que eu quisesse, eu não conseguia tomar as rédeas. Se é que essa é a melhor comparação. Então, acaba que o livro ele vai falar aí do período entre uns 14 até uns 25, que a Nanda fica muito apática e depois aos pouquinhos ela começa a tomar esse protagonismo da vida dela. Outra coisa que, na verdade, eu vou abrir um parênteses para falar aqui, é a relação que esse livro faz com a música. A Nanda sempre foi uma pessoa muito ligada à música, a Joana também, ela se forma em música, enfim, as duas têm essa ligação com a música, só que a Nanda, ela utiliza a música muito como uma forma de fugir da realidade. E ela tem uma identificação muito grande com uma banda, que na verdade é uma banda inglesa que surgiu lá pela década de 70, que primeiro se chamava Joy Division, e depois de alguns anos o vocalista dessa banda, chamado Ian, ele se mata. Na verdade, a Nanda começa a contar a história dizendo que ela nasceu um dia após esse homem se matar, e ele também era epilético, então ela sente uma conexão muito grande com o Ian. Ela sente uma conexão muito grande com a banda também, que depois da morte do Ian eles trocam de nome e começam a se chamar New Order, e a partir disso ela vai sempre trazer trechos de música no meio da narrativa. Então é realmente no meio, às vezes está na metade de um parágrafo e já começa letras de música que vão fazer referência a momentos que a Nanda está vivendo, aos sentimentos que ela tem pela Joana, a forma como ela não tem controle. Então são várias letras de música que acabam se encaixando nesse texto. E além disso, essa banda ela vai ser tão presente no romance que em algum ponto da narrativa, mais pro final, assim, a Nanda ela vai assistir um show do New Order. E é um show que realmente aconteceu. Em 2018, é um show em São Paulo. Eu pesquisei e realmente aconteceu esse show em São Paulo. Então é muito legal esse desencadeamento e a forma como a Natália consegue lidar com coisas que realmente aconteceram e que a gente lê e acaba se identificando, porque em alguns pontos da narrativa ela também vai falar sobre a prova do Enem, vai falar sobre aqueles protestos que tiveram lá em 2014 por conta da tarifa dos ônibus. Então a gente acaba vendo vários momentos do Brasil nesse livro e isso é uma coisa bem legal para se identificar. Além dessas referências a esses acontecimentos no Brasil, o livro também retrata a evolução da internet e da tecnologia. Então, como a narrativa se passa mais ou menos entre os anos 90 até 2018, por aí, a gente vê a Nanda passando por diversas fases com a internet, ela utilizando a internet de escada lá pelos anos 90, início dos anos 2000, a primeira vez que ela ganha um celular, quando ela faz um Twitter, a gente consegue ver muito bem essas fases. Ligado a essa questão da internet, tem um personagem chamado Antônio. Antônio é um personagem que a Nanda conhece um chat sobre essa banda, que os dois são fãs. Coincidentemente, os dois personagens também têm epilepsia, então eles têm em comum isso com o Ian, o vocalista da banda. Só que o Antônio ele lida com a epilepsia de uma forma muito mais positiva. Ele tem um trabalho, tem um grupo de amigos, ele sai bastante. E com isso a Nanda começa a perceber que enquanto o Antônio tem muitos assuntos, ela só fala sobre a Joana, que é essa amiga que não se afastou com o tempo, e sobre música. E com isso o Antônio começa a incentivar a Nanda a procurar um emprego até que ela realmente começa a trabalhar. Então ele impulsiona mesmo a Nanda a mudar um pouco a vida. Depois de algum tempo, eles os dois começam a namorar, eles têm um relacionamento à distância, e a Nanda até comenta em um dado momento da narrativa que o relacionamento dela com o Antônio é uma espécie de escudo de normalidade, porque realmente toda vez que alguém faz alguma crítica ou que insinua alguma coisa sobre ela sempre usa isso como uma forma de se defender. Quando ela já está no aniversário de 30 anos, a mãe faz uma festa de aniversário para Nanda e convida algumas primas. Uma prima dela fala sobre esse relacionamento, acha muito estranho esse relacionamento à distância que ela tem com o Antônio,
pergunta se alguma vez eles já se viram, se eles já se beijaram. E a Nanda, nesse momento, percebe o quanto ela tem utilizado esse relacionamento como desculpa e que ela não tem mesmo sentimentos pelo Antônio. Então isso acaba desencadeando uma crise na Nanda, né? Ela chora e percebe mesmo que ela não tem levado a vida dela de uma forma honesta como ela gostaria. Então é interessante também que o capítulo que fala mais sobre o Antônio nesse romance se chama Irmandade, que é um pouco irônico com essa ideia desse relacionamento que eles têm, mas também evidencia o quanto eles têm uma relação de parceria mesmo e o quanto o Antônio ele vai ser importante para a história da Nanda, porque ele vai impulsionar ela a arrumar um emprego, a realmente começar a mudar a vida dela. Outra característica interessante dessa narrativa é que ela começa com uma analepse. Uma analepse é quando se está em um determinado ponto da narrativa, a narração vai voltar no tempo, vai contar tudo o que aconteceu até chegar a esse ponto de novo. Então, no controle, esse ponto é uma queda de bicicleta que a Nanda tem em São Paulo. Nesse ponto da narrativa, ela já tem por volta de uns 30 anos. A Joana já se assumiu uma mulher lésbica, ela não teve coragem, mas então ela resolve que vai realmente se declarar para Joana. Ela sobe em uma bicicleta e vai pedalar até o hotel em que a Joana tá para fazer essa declaração, só que ela acaba se acidentando. Então esse é um ponto decisivo que vai estar no início da narrativa e no final da narrativa, formando uma narrativa circular mesmo. Então a gente nota que tem duas quedas de bicicleta que vão ser muito importantes para a história da Nanda. A primeira é aquela queda que desencadeia o diagnóstico de epilepsia e que depois a vida dela fica realmente estagnada. E a queda que vai representar essa volta de movimento para a vida dela, inclusive uma queda gerada por uma espécie de descontrole ali e também pela sua vontade muito grande que ela tem de começar um romance com a Joana. Então, falando dessa relação que ela constrói com a Joana ao longo da narrativa, que é uma relação muito afetuosa e de muita cumplicidade, porque a Joana acompanha ela em vários momentos decisivos da vida dela. É também uma relação que sempre fica uma certa tensão entre as duas e várias coisas não ditas. Então eu separei um trecho para ler aqui, que é um momento bem crucial na relação das duas, em que elas estão por volta lá de uns 20 e poucos anos. Estão as duas juntas no quarto da Joana e elas quase se beijam. Elas têm um momento ali juntas, só que a Nanda acaba recuando, ficando com medo. Ela grudou a testa no meu pescoço e ajeitou o queixo no meu ombro. Eu deixei minha mão escorregar até a barriga dela. Apertei os lábios. Mexi meus dedos bem devagar, entrando por baixo da blusa do pijama, só um pouco. Como se não fosse sério, como se tivesse sido um doce engano. Encontrar a pele quente e macia da Joana na ponta dos meus dedos. Ela se mexeu toda e colou aquela boca enorme no meu pescoço, atrás da minha orelha, e num abrir e fechar de olhos mais lento, já estava sobre minha bochecha, quase na boca. Aproximei minhas pernas das dela, ela respirando mais pesado, apertou a mão sobre o meu peito, gelei. Meu braço está dormente. Mentira. Então ela acaba inventando essa mentira de que o braço está dormente para conseguir se livrar da situação, porque ela realmente fica muito estarrecida, fica muito constrangida, mas depois ela sempre lembra disso como uma possibilidade de que talvez os sentimentos dela sejam recíprocos, porque nessa época a Joana ainda não tinha se assumido lésbica. Então é interessante a gente pensar que com essa relação que a Natália constrói da Joana com a Nanda, ela acaba quebrando alguns estereótipos que a gente tem sobre narrativas lésbicas. Na verdade, quando eu digo narrativas lésbicas, é em geral mesmo. Pensando no cinema, pensando em novela. Acho que teve, lá pela década de 90, talvez, teve uma novela da Globo que terminou com um acidente em um shopping e que uma das parceiras do casal morreu, alguma coisa assim. Mas a questão é que sempre tem essas narrativas com casais homossexuais e um final trágico. E aqui a Natália faz uma brincadeira com isso, porque se reparar, o livro ele termina da mesma forma que acaba, então isso não é exatamente um spoiler, porque ele termina com essa queda de bicicleta, e que é um acidente mesmo, só que um leitor mais atento ele consegue perceber
que lá no início da analepse, é mostrado que a Nanda sobreviveu e que ela tá indo pra emergência e chamando pela Joana. Então é um estereótipo que acaba fazendo alusão ao estereótipo, mas rebatendo ele, porque não é dessa forma que acontece. O outro estereótipo é em relação à forma como duas mulheres se relacionam. Tem uma dualidade muito grande entre pensar que casais homoafetivos femininos só se relacionam de uma forma afetiva, negando uma questão sexual para essas duas mulheres juntas. E também tem, por outro lado, uma ligação muito grande às lésbicas e a uma sexualização, uma erotização muito grande, só vendo aquela relação como alguma coisa para ser erotizada e para ser vista por olhos masculinos, enfim. E no livro a Natália faz exatamente o oposto. Dá de ver que a relação entre a Joana e a Nanda é uma relação muito afetiva, tanto que a Joana tá em todos os momentos que a Nanda precisa e é sempre uma parceira mesmo, uma amiga, mas também, como foi visto nesse trecho que eu li, tem toda uma tensão sexual muito grande entre as duas. O livro não constrói uma relação com base em só um lado de um relacionamento. É construído com base nos dois, tanto na tensão sexual que se instaura entre as duas, quanto a questão afetiva. Então, essa é uma forma que a Natália consegue rebater esses dois estereótipos. Agora, indo mais para o final dessa análise, fica muito claro no romance essa relação que eu já tinha dito entre o movimento e entre a estagnação. A gente tem a Nanda lá no início muito estagnada, depois vários fatores acabam contribuindo para que ela queira mais movimento na vida dela e para que ela mude a perspectiva que ela tem em relação à vida dela. Eu vou ler um trecho que é um momento mesmo em que ela pede movimento para ela, em que ela termina esse ciclo de apatia e começa a recomeçar. Tomei uma garrafa de espumante no Réveillon. Enterrei todas as cartelas de remédios no pátio, desejei saber que espécie de flores imperturbadas nasceriam. Aos outros, desejei a calmaria daquelas poções. A mim, desejei movimento. Então esse é um trechinho que acontece mais pro final da narrativa, em que a Nanda já tá começando a recomeçar a vida dela. Ela passa para a universidade, ela pensa em sair da casa dos pais para começar a cursar a universidade em outra cidade, ela tira a carteira de motorista, ela sai do emprego em que ela passou muitos anos estagnada, então é um ponto em que ela começa a viver todas aquelas fases mesmo que ela acabou perdendo por conta da doença. E é interessante que esse livro acaba trazendo tanto essa trajetória da Nanda com a epilepsia, com uma trajetória de superação, retratando uma doença mesmo, quanto a trajetória dela aceitando a própria sexualidade, e isso em nenhum momento acaba sendo conflituoso, em nenhum momento as duas coisas são vistas com um olhar negativo, pelo contrário, a questão da sexualidade dela é vista com um olhar muito positivo, porque é exatamente isso que vai impulsionar a Nanda a começar a viver a vida dela, é o amor que ela sente pela Joana, que vai dar força para ela reconstruir a vida dela e para ter aquele episódio final, que eu já comentei, em que ela sai com a bicicleta realmente com essa ânsia de começarem a viver essa história juntas. Essa foi a análise de controle, então muito obrigada a quem assistiu até aqui e confiram também os outros vídeos do nosso canal.